Conitec faz hoje no Ministério da Saúde? A Conitec, basicamente, ela faz toda a avaliação de tecnologia para ser incorporada no SUS. Tá? A gente ouviu falar muito nela durante a pandemia, agora há pouco tempo. É um órgão que funciona muito bem, pessoas seríssimas atuando e apoiando a Conitec. Tá? É um órgão importante, referência no mundo, assim como a Anvisa também. Então assim, mas basicamente o que ela faz? Ela avalia todas as tecnologias que são submetidas para possivelmente entrar no SUS. Olá galera, meu nome é Diego Meloni, estou aqui com mais um podcast de O SUSista e hoje temos um assunto muito bacana para falar, que é o papel da indústria farmacêutica no Sistema Único de Saúde. E hoje, para falar de um tema tão especial e um tema que tem um estigma muitas vezes, um desafio, né, de como que chega insumos, medicamentos nos municípios, eu tô com ele aqui, que é farmacêutico, especialista em gestão em saúde, tem uma experiência vasta aí dentro do Sistema Único de Saúde, né, mais de 25 anos atuando nesse ecossistema do SUS, 14 anos de Ministério da Saúde, foi meu colega de época de Ministério da Saúde, e 11 anos de indústria farmacêutica trabalhando com mercado suplementar, mas muito mais com o SUS, né? Como acessar esse mercado do Sistema Único de Saúde. Fernando Scandiuzzi, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? E vamos trocar experiência. Eu que agradeço estar aqui, eu agradeço pelo convite, tá? E vamos bater um papo aí para tentar trazer um pouco de informação, elucidar alguns pontos. Não sou a pessoa que não conheço muita coisa, mas eu tenho uma experiência interessante que acho que vale a pena a gente bater um papo aí. Nada, Fernandão. O Fernandão conhece muito, né, e vai poder trazer, né, orientações e falar para a gente como que a indústria farmacêutica se posiciona, principalmente no SUS, que representa hoje mais de 160 milhões de pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, né, Fernando? E todo mundo usa o SUS, né? Os 210 milhões de alguma forma, inclusive um medicamento, um insumo, um medicamento que foi incorporado no SUS, né? Fernando, me conta um pouquinho de você. Como que foi a sua ida para o Ministério da Saúde? Que ano que foi? O que você fazia lá? Bom, Diego, minha trajetória é um pouco... meio que... acho que eu sou um cara meio predestinado a estar envolvido com o SUS, né? Sim. Eu sou farmacêutico, como você falou, de formação. Isso já começou durante a minha graduação mesmo na faculdade, né? Eu tive o privilégio de conseguir uma bolsa, né, de estudos pela faculdade, onde eu fazia uma supervisão, apoiava a supervisão e coordenação de estágio da rede pública, onde minha faculdade em Piracicaba. Ah, você fez Piracicaba. Tinha um convênio com a prefeitura, né, com a Secretaria de Saúde de Piracicaba, onde ali ia fazer a apresentação de todo o sistema de saúde para os graduandos em farmácia. Né? Tinha um convênio. Uma inclusão no SUS. Já, era um braço ali mesmo, da introdução dos alunos, né, do conhecimento dentro da área de graduação, na parte de grade. O que faz o SUS, né? Como isso estava na estrutura curricular do curso. Tá? Então você tinha uma introdução ao SUS dentro do curso de farmácia. Legal. E ali você tinha um estágio. Então, assim, já no final da faculdade, ali você tinha um período de estágio dos alunos, onde eles iam para a rede pública, conhecer toda a parte da assistência farmacêutica. Piracicaba tinha uma estrutura, ainda tem até hoje uma estrutura de assistência farmacêutica bem avançada para a época, né? Isso hoje já está bem evoluído mais no estado de São Paulo, no Brasil também, nos municípios, mas na época era uma coisa inovadora. Né? Inovador, né, Fernando? Porque o farmacêutico muitas vezes pensa sair da faculdade para a indústria. Exatamente. Né? Mas era um diferencial do curso de farmácia em Piracicaba. Então você tinha essa introdução, era um curso de farmácia mais generalista, mas ele te dava esse encaminhamento para o SUS, né? E a partir dali eu fui conhecendo muitas pessoas, né? Pessoas importantes da minha carreira, no próprio curso de farmácia, e que me deram essa questão de poder. Eu mesmo queria montar uma farmácia de manipulação para mim. Você já tinha aquela ideia de montar um negócio, eu já tinha. Eu fui fazer farmácia para montar um curso para mim, uma farmácia de manipulação, tanto é que eu fazia muitos, nas férias eu ia trabalhar na farmácia de um primo meu. Só que o destino me trouxe para esse caminho, né? Então eu acabei a faculdade, fui trabalhar por um tempo numa farmácia de manipulação, pensando em abrir a minha, e acabou que me convidaram para ir para o Ministério da Saúde, até por conta desse conhecimento meu lá na rede municipal, para desenvolver um projeto que foi feito no município de Piracicaba, em nível Brasil. Eu estava num momento de criação do programa, da criação do programa DST-AIDS no Brasil. Legal.
Piracicaba já tinha um programa? Já estava iniciando? Tinha um programa de DST-AIDS lá em Piracicaba, né? Foi em 90, eu comecei em 96 por aí, mas assim, em 98 que a coisa teve um boom no Brasil como um todo. O próprio Ministério da Saúde começou a liderar com muita força essa questão do programa de AIDS no Brasil, junto também do momento da criação da Anvisa, da questão dos genéricos. Então, assim, o Ministério da Saúde protagonizou um momento muito importante nesse período de 98 a 2000, né? E praticamente assim que eu me formei, tive esse convite para ir fiquei esse período trabalhando na farmacomanipulação. Tive o convite para ir para Brasília, fui para Brasília para ficar 2 anos ali desenvolvendo esse projeto. E acabou que eu fiquei. Você ficou, né? Fiquei, passei em 2 concursos e fui tocando minha vida por lá. Passei por todas as áreas da assistência farmacêutica. Participei de um momento histórico muito importante também do Brasil para a assistência farmacêutica. Foi a criação da assistência farmacêutica no Ministério da Saúde em 2003. Então você participou de toda a trajetória de construção desse processo. Toda a trajetória. Das políticas de assistência farmacêutica, da criação do DAF no Ministério da Saúde. Foi um momento extremamente importante. Depois da estruturação que hoje faz parte do dia a dia da assistência farmacêutica, do componente da assistência farmacêutica, né? Então, assim... eu falo que você então tem a história dessa construção da assistência farmacêutica no SUS. Eu vivi isso e fiz parte desse momento. Fernando, e como que... Acho que é até interessante para quem está aqui nos ouvindo, como é esse processo lá dentro do Ministério da Assistência Farmacêutica, né? Como que está estruturada hoje? Como foi se estruturando ao longo do tempo, né? Porque hoje a assistência farmacêutica no SUS é uma potência, né? Sim. Como que é lá dentro, para quem está nos ouvindo aí, que não conhece a estrutura, a organização? Bom, eu sou um cara apaixonado pelo SUS e pela assistência farmacêutica. Então, assim, eu defendo muito essa questão, né? A assistência farmacêutica é algo que, se ela não tivesse se organizado naquela época, hoje a gente não estaria na estrutura que a gente tem hoje no Brasil. Ainda pode ser muito bem ampliada e melhorada, mas hoje a gente tem algo diferente do que era antes disso, né? Mas basicamente ali com a criação das políticas de saúde e assistência farmacêutica, com a criação do DAF, isso deu força também para que se organizasse no nível estadual e no nível municipal essas estruturas, né? O DAF, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica, quando você começou, ele estava alocado em qual pasta? Não existia. Você tinha uma gerência de assistência farmacêutica, que era uma estrutura, e um departamento de programas estratégicos. Entendi. Que era responsável pela parte de planejamento, aquisição e distribuição dos medicamentos do Ministério da Saúde, mas muito focado nos programas estratégicos do governo que estão até hoje, que é hanseníase, tuberculose, né? HIV, exatamente essas doenças, né? Então, doenças mais de característica mais epidemiológica, mais de pandemias, de epidemias. E hoje, basicamente, o que é medicamento está tudo dentro da assistência farmacêutica. Sim. Tá? Então, assim, mas na época não existia a estrutura que tinha hoje, né? Criaram-se duas coordenações dentro do departamento, uma da área de planejamento, né? E programação, e uma outra área de execução mesmo, da parte de compra, de elaboração de contratos, e a execução desses contratos. Então eram 2 áreas que hoje estão estruturadas praticamente eram 3 componentes da assistência farmacêutica que são hoje, né? Agora está com o componente oncológico, então era o componente básico, o estratégico, o especializado, né? E agora, muito acertadamente, se posso dizer assim, foi criado o componente oncológico da assistência farmacêutica, preparando já para um momento das novas drogas oncológicas, né? Que são orais, né? Tá se trazendo, graças a Deus, também as drogas oncológicas para um tratamento mais ambulatorial, né? Mas meio que cronificando o tratamento da oncologia no Brasil. Tá? Fernando, e é interessante a gente até colocar aí para quem desconhece esse processo, né, para farmacêuticos, profissionais de saúde, porque como nós tivemos juntos depois, né, eu falo que eu peguei o seu finalzinho lá de ministério, né, você é meu veterano no processo. O Ministério é impulsionador de políticas, né? Então a gente sabe que quando o Ministério da Saúde vai criando departamentos, um organograma, uma função,
geralmente isso é replicado para os estados e para os municípios. Por mais que depois cada um tenha a sua organização, de acordo com a realidade, o Ministério da Saúde ele acaba sendo um impulsionador, né? E eu ia até colocar isso para você, né? Para quem está aqui nos escutando, como que é essa divisão desses componentes aí dentro da assistência farmacêutica, né? O que é básico, o que é estratégico, o que é especializado, né? Tá, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa na assistência farmacêutica, tem que pensar na questão orçamentária disso tudo, né? Porque isso envolve muito recurso financeiro, você tem que ter um destino para esse tipo de coisa e também ter a previsibilidade desse orçamento. Tá? Então, assim, pensando nessa questão de como utilizar esse recurso para financiar toda essa estrutura, que medicamento não é algo barato, é algo caro, né? E lembrar também que hoje a estrutura do SUS, basicamente, ela é no tripé, né, tripartite, federal, estadual e municipal. O Ministério da Saúde organizou a sua estrutura da assistência farmacêutica dentro desses componentes básico, estratégico, especializado, né, até então, que agora tem o oncológico também, mas são muito parecidas. Então, o que acontece? O componente básico, né, isso tudo pactuado entre as três esferas de gestão, tá? O componente básico são os medicamentos de um custo menos elevado, mas que impacta também, que fica basicamente a critério e responsabilidade dos municípios e estados. Tá? Seria basicamente a relação nacional de medicamentos, que tem todos os componentes, né, mas lá tem um rol de medicamentos. Da atenção básica, você tem uma relação mínima ali de medicamentos para compor a atenção básica, que tem um financiamento em cima disso da contrapartida federal. Sim. Tá? Então, assim, você tem isso que são esses medicamentos, mas que a responsabilidade é do nível municipal, é da gestão municipal atender esses pacientes. São as doenças mais prevalentes nos municípios. Hipertensão, diabetes, asma, alguma febre, alguma coisa desse tipo. Então, é esse tipo de tratamento, tá? Medicamentos mais complexos, aí você fica nível de responsabilidade dentro do componente especializado. Tá? Então, vamos lá. O especializado são drogas para doenças de uma prevalência menor, com um prognóstico um pouco mais complicado dos pacientes, doenças raras, onde o nível de responsabilidade fica para o nível federal e estadual, tá? Com valores, aí você tem o grupo 1A, 1B, onde cada um é responsável pela parte de financiamento e há o reembolso entre as partes também, tá? O componente estratégico, que é o que tinha antigamente, que eu falei, que são as drogas de responsabilidade 100% do Ministério da Saúde. Tá? Que aí sim você tem os tratamentos de doenças para hanseníase, tuberculose, AIDS, malária, geral, né? Os programas do próprio Ministério da Saúde. Tá? E agora entrando também, recente, o componente oncológico, que aí sim é um direcionamento mais para o tratamento das drogas orais, para o tratamento do câncer, também, mas isso, graças a Deus, agora dentro da assistência farmacêutica, onde também a inclusão e a definição desses tratamentos passam pelo crivo da Conitec, passam pelo crivo das secretarias, tanto especializadas de saúde, quanto das SECTICs, para fazer o direcionamento e também após a pactuação lá na CIT, né? Não, legal, né, Fernando? Tipo, a gente tem uma relação municipal básica de medicamentos em que, vamos falar assim, na base, o Ministério da Saúde ele divulga, né, o que seria esse rol de medicamentos básicos. Os municípios eles podem usar esse rol de medicamentos básicos, mas eles podem incrementar também, né? Ele pode fazer uma lei, ele tem autonomia, tanto o Estado quanto o município para incorporar além do que está na RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Mínimo, né? Então eu falo, os municípios, quem está nos estudando, profissionais de saúde, o município tem que garantir o mínimo, mas ele pode ter uma relação própria, ele pode fazer isso em forma de lei, né, para dar mais acesso. E como o Fernando colocou, o rol, o componente especializado, que às vezes trata de doenças raras, né, é uma incidência muito menor, uma prevalência menor, mas o custo desse medicamento muitas vezes ele é alto, né? Às vezes a gente vê na TV, a mídia sempre colocando isso, a medicação para aquela criança, para aquela doença custa 5 milhões de reais, alguma coisa desse tipo, tantos anos, né? Então é um processo que vem se desenvolvendo. E eu queria te perguntar, né, que você teve nessa época também, como foi o processo da Conitec? O que é Conitec, né? Às vezes tem gente que fala, não sabe nem como funciona, mas o que a Conitec faz hoje no Ministério da Saúde? A Conitec, basicamente, ela faz toda a avaliação de tecnologia para ser incorporada no SUS. Tá? A gente ouviu falar muito nela durante a pandemia, agora há pouco tempo. É um órgão que funciona muito bem,
pessoas seríssimas, atuando e apoiando a Conitec, tá? É um órgão importante, referência no mundo, assim como a Anvisa também. Então assim, mas basicamente o que ela faz? Ela avalia todas as tecnologias que são submetidas para possivelmente entrar no SUS, tá? E também a partir dali também dá um passo também para ser incorporada também na saúde suplementar, tá? Pela ANS, dentro do rol da ANS, para ser fornecida também pela saúde suplementar, pelos planos de saúde, basicamente. Então ela é um comitê, né? Uma comissão técnica, um órgão colegiado, um órgão colegiado que envolve pesquisa científica, envolve avaliação técnica, envolve avaliação de campo, né? Tem custo-efetividade, farmacoeconomia, todos esses dados, impacto orçamentário, porque às vezes eu tenho a necessidade de incorporar essa droga na nossa estrutura, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho certas limitações que eu não sei como que vai ser desenvolvida. Mas é aquela história. Muitas vezes a Conitec avalia, né, recomenda essa incorporação, né, ela avaliou todos esses pontos. Então, às vezes a pressão da própria sociedade faz com que essas decisões são tomadas, mas politicamente às vezes essas questões não são evoluídas e também financeiramente também fica assim para depois a questão de como que nós vamos disponibilizar ou fazer essa implementação, fazer com que esse medicamento chegue na mão do paciente, de alguma forma. Não, muito interessante, né, Fernando? Então, pessoal, a gente está com o Fernando mega especializado, então eu falo que aqui eu tô tendo uma aula, Fernando, com você, a gente tá conseguindo enxergar o quanto que a ciência farmacêutica no nosso país evoluiu. E é importante entender, né, porque a política parte do Ministério da Saúde e aí essa política é desenvolvida para que lá na ponta, na Dona Maria, chegue lá a caixinha de medicamento para que ela consiga fazer o seu tratamento, né? Exatamente. Então, olha o tamanho da estrutura do Sistema Único de Saúde. Então a gente está falando de uma política muito grande para que lá na ponta o seu João, a Dona Maria consiga pegar o seu remédio, consiga acesso, né, às medicações do SUS, né? E que, né, Fernanda, a nossa política hoje, diferente de muitos países também que tem sistema público universal, o SUS optou por fazer entrega gratuita de medicamentos também, né? Por exemplo, a gente vê que na França, que tem sistema público, mas as medicações só para a população vulnerável, né? Não é todo mundo que retira medicação, né? O Brasil evoluiu com a farmácia popular, né? Que é um programa que nas farmácias privadas a população pode retirar algumas medicações de hipertensão, diabetes, asma, como outras, algumas gratuitas, outras com valor muito baixo. Então, houve uma evolução enorme da assistência farmacêutica e acesso no nosso país, né? Fernando, aí você ficou no Ministério da Saúde e aí como foi a mudança, né? Você finalizou seu ciclo lá na época e aí você foi para onde? O que você fez? Eu acabei passando por todas as etapas ali, os setores da assistência farmacêutica, na atenção básica, no especializado, no estratégico. Eu tive um convite, depois de um certo momento, para ir para o Complexo Industrial da Saúde, trabalhar, atuar ali com a parte das parcerias de desenvolvimento produtivo, que são as transferências de tecnologia, né, para a produção. Está se discutindo muito hoje, que está em pauta hoje, bastante em pauta hoje pelo Ministério da Saúde, e fiquei ali trabalhando por um período de tempo, mas como eu tinha ido sempre, eu praticamente não tive tempo de experimentar a iniciativa privada, né, eu praticamente me formei, já fui para Brasília, e eu sempre com aquela questão, putz, eu preciso voltar para casa próximo dos meus pais já ficando de idade, e eu sempre querendo voltar aqui para o interior de São Paulo. E tive um convite, trabalhei, fui muito feliz também, aprendi muito nesse período ali no Complexo Industrial, né? Você chegou a ficar... Fiquei quase 2 anos na parte do Complexo Industrial, trabalhando ali na parte da parte de convênios e a parte de evolução dos processos de transferência de tecnologia. E aí eu tive um convite, né, para atuar no nível da indústria farmacêutica, e eu aceitei o desafio de voltar para São Paulo, né, com a cara e a coragem, e acabei voltando, né, deixei Brasília, né, foi um mundo completamente novo para mim, um desafio gigantesco, foi um período que eu tive, assim, nesse meio período minha esposa acabou ficando grávida da minha primeira filha também. Tinha que voltar de qualquer jeito. Não, e acabei voltando, assim, eu deixei ela em Brasília também lá um tempo, assim, eu ia fim de semana em São Paulo, preocupado, mas falei, olha, é um caminho agora sem volta, vamos em frente, vamos aprender, vamos atuar, para ver até onde ia. E assim, eu não
não me arrependo, sabe? Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito bacana para mim, também de complementação do meu aprendizado, da minha evolução profissional, onde eu pude observar o outro lado da moeda, né? Porque às vezes tinha-se uma visão até acadêmica, da própria visão também nossa de funcionário público, onde a gente achava que tinha uma demonização ali da indústria, vilão, né? Do processo. E pelo contrário, tinha-se um preconceito com relação a isso, mas quando eu vim para o lado da indústria, comecei a atuar nesse segmento, eu vi que não era bem assim, né? Eu fui muito bem recepcionado, eu fui muito bem orientado pelas pessoas que me convidaram, cuidaram muito bem de mim. Sim. Tive assim, um respeito gigantesco com todo mundo que me ensinou, que teve paciência ali comigo de estar atuando. E já no primeiro momento ali interno, eu fiquei interno um tempo como coordenador de projetos dentro do laboratório. E também pude trazer uma visão diferente para o pessoal também. Então assim, era um momento diferente. Naquele momento também não tinha muita gente do serviço público, da ciência farmacêutica, que está atuando dentro da indústria. Hoje já tem algumas pessoas também nesse segmento que também estão se dando muito bem e trazendo um pouco da visão assim, do que é o serviço público, Sim. de como atuar nesse segmento, né, do que cada um precisa, do que cada local precisa, cada realidade. O Brasil é um país gigantesco e muitas cada local, né, tem a sua necessidade de ser ajustado, cada agulha ali. Então assim, e fui para a indústria, fiquei ali 6 meses como coordenador de projetos, já dei uma ajuda ali, uma ideia de como poderia fazer uma estrutura para uma área de acesso, para atender municípios, até acesso ao mercado público. Acesso ao mercado público, exatamente, tá? Mas isso muito em função do tipo de medicamento e produto que tinha no laboratório. Tinha uma necessidade muito grande, porque a gente via, era um momento muito quente e ativo da questão de demandas judiciais, ainda tem bastante hoje, mas na época era muito pior. Isso eu observava também do nível, quando estava no Ministério da Saúde. E aí falou, gente, acho que já tinha uma ideia mais ou menos do que fazer, de um Key Account Manager para acompanhar as prefeituras. Foi montado esse time, cara, e foi fantástico. Então, né, Fernando, você praticamente abriu esse processo, né, participou dessa abertura de processo, porque eu tô aqui refletindo assim, eu já estive no Ministério, estive no município, e a gente sabe da cultura e do estigma que é colocado na sua totalidade, não que também não exista interesses, né, mas é sempre a indústria é o vilão, né, quer vender, mas a gente está falando, tem uma questão de acesso. Você colocou do complexo industrial da saúde que o Ministério iniciou, parou a própria política, né, não avançou, agora o governo atual está discutindo, né, eu vi a ministra Nízia até falando do complexo industrial de novo, uma parceria com a EMS para pôr uma fábrica em Hortolândia, né? Então estou vendo movimentos do Ministério quanto a isso. A indústria farmacêutica, ela movimenta, né, muitos recursos por conta que bilhões, né? Até vi a última reportagem de 2003, movimentou mais de 190 bilhões de reais, e tem uma projeção até 2027 de ampliar isso em 30%. Então, algumas indústrias dobraram o tamanho, etc. Porque também tem uma demanda da população, o SUS vem proporcionando mais acesso. Quanto mais você organiza o sistema, mais ele capta pessoas. Isso. E mais caro vai ficando. Porque, na verdade, né, Fernando, a indústria, ela fez um desenho para o mercado privado, né? O que vem na minha mente, né? O Diego, que iniciou na saúde pública lá atrás, que tinha muito o papel do representante, né? Até lembrando quando a gente vai no consultório médico, né? Você via um cara lá meio de terno, com uma pastinha, que ele quer falar com o médico, deixar as caixinhas lá de amostra, né, tal. E quando a gente fala do mercado público, que nem você é uma pessoa que quando a gente fala do mercado público, né, que nem você é uma acesso, né, que estruturou, e aí eu vou falar um pouco de todas as diretrizes, né, ele é totalmente diferente. E aí eu vou falar um pouco de estruturar o acesso no mercado privado, ele é totalmente diferente, um tipo de relação. Estruturar o acesso no mercado privado é um tipo de relação. E como que você enxerga isso, né? É totalmente diferente. Desafio no mercado público. E como que você enxerga isso, para acesso? O que você vê de desafio no mercado público? Como já te disse, melhorou muito para acesso. O processo melhorou, o processo melhorou muito dos profissionais, melhorou o processo de qualificação dos profissionais,
A estrutura, a legislação melhorou, a própria organização do sistema melhorou, legislação melhorou, mas o que eu vejo muito organização do sistema melhorou hoje na parte, mas o que eu vejo muito assim, o grande problema do SUS hoje na parte de recurso, assistência farmacêutica. Espero que agora com a nova lei de licitação melhore um pouco a forma de como se faz uma compra de medicamento, os processos. Fernando, até pensando, queria tocar na questão de licitação. Quando fui gestor lá de um município, secretário adjunto, o problema era, faz um registro de preço pro ano inteiro, aí vem um monte de medicamento, vem um monte de indústria, distribuidora, etc. Aí todo ano você tem que refazer tudo de novo, os preços se alteram, aí não te entrega, aí falta, a população briga. Você acha que com a mudança da licitação isso ajuda? Eu acredito sim, até por conta de uma nova eu acredito sim, até por conta de uma nova lei de licitação, que hoje uma nova abertura pode, não precisa mais fazer da lei de licitação, que hoje você licitar não precisa mais fazer, a licitação já está permitindo você manter licitar todo processo, a licitação já está permitindo, então isso já melhora um pouco, os processos, isso já mais claro, você tem que estar vigilante, e os processos, e que todo mundo também comece a se adaptar um pouco para a nova legislação, que todo mundo também comece a se adaptar um pouco para a nova legislação, órgãos muitas pessoas ainda não, muitos o próprio Ministério da Saúde está batendo na cabeça com essa nova lei lá, né? Eles sabem bem, já estão usando algumas cláusulas da lei, principalmente essa questão de 5 anos, tá? Mas vamos ver como isso vai acontecer daqui para frente, né? É importante ter, é por isso que você tem que ter um planejamento muito bem feito no nível municipal, né? Planejamento da parte de organização, porque as empresas, eu estou falando não só da indústria, tá? Porque a indústria, principalmente para o nível municipal, utiliza muito a rede de distribuidores para fazer esse atendimento. Porque a indústria, lembrando que a indústria não tem estrutura, ela não tem estrutura para fazer o fornecimento para o Brasil inteiro. Então ele usa a rede de distribuidores para fazer essa capilarização dos medicamentos, tem que chegar na ponta, na mão do paciente, no tempo correto e no preço adequado. Sim. Então tem toda essa questão. E às vezes o que acontece? O gestor, ele não enxerga, ele está cuidando dele da função ali dele do dia a dia, né? E às vezes a questão burocrática atrapalha, não tem mão de obra suficiente para fazer esse processo. E aí ele não consegue dar conta de um planejamento adequado. Sim. É por isso que é importante ter uma assistência farmacêutica funcionando bem, de forma estruturada, para que não atrase os processos. E aí, organização de recurso financeiro, senão fica tudo fazendo dispensa de licitação toda hora, Ministério Público compra mal, vira judicialização. Dá um problema gigantesco isso aí, né? Ô Fernando, e quando você pensou nesse processo de estruturação do mercado público mesmo, né? Entendendo que ele é muito diferente do mercado privado, né? Eu tenho feito palestras, capacitações, né? Inclusive para algumas indústrias nesse sentido. O mercado público é totalmente diferente. Total. Como que você foi pensando nesse passo a passo, né? Continuou fazendo esse mecanismo de visitar médico no mercado público, de gestor, ou ele é diferente a abordagem? Então, aí a questão ninguém faz nada sozinho, tá? O trabalho é feito em equipe, principalmente no sentido de que a gente tem que trazer um pouco da visão nossa de ex-gestor para o campo, para fazer um processo de educação com os representantes, com os consultores, com os gerentes regionais, com os gerentes estatais, com o gerente de produto. Tem um trabalho interno dentro da companhia. Então, se eu falo assim, muito, a gente tem que ter o cliente interno e o cliente externo. Sim. Tá? Então, o cliente interno é o time que está comigo aqui dentro da empresa, ou seja, visitando o médico, ou seja, visitando um plano de saúde, e dentro da companhia. Você tem que educar as pessoas, que você não consegue dividir, as pessoas não enxergam como funciona uma coisa e outra. Que é diferente. Acha que você está indo na farmácia, pede meu medicamento e ponto final. E não é bem assim que funciona a coisa. Então, assim, no serviço setor público, como é que funciona? Muitas vezes eu fui visitar médicos com o próprio representante, que atuavam num segmento público e privado. Que pode ser numa unidade de saúde, num hospital público. Ou na próprio consultório médico. Tá? Que também não entendia muito bem como funcionava as coisas. Porque eu prescrevo aqui, eu não consigo pegar o medicamento ali no próprio município que ele atende. Olha a confusão, né? E você não consegue. Então, assim, você tem que ter essa noção e ter o conhecimento, botar isso na balança, falar assim, olha, não é assim que funciona. E você ser uma pessoa que faz o elo entre toda a cadeia do órgão, do município ou da Secretaria Estadual de Saúde. É quase uma capacitação, uma mediação. É uma mediação, é um processo de educação, é um processo de orientação de como fazer.
Então, às vezes você tem o medicamento lá e o médico não sabe nem como orientar. Não existe o paciente, o seu Zezinho ali, ele não consegue saber onde que ele vai tirar o medicamento dele, que é um processo burocrático. São pessoas humildes, são pessoas sem pouca instrução. Sim. Então, às vezes, a pessoa não sabe nem escrever o nome dela. E essa é uma realidade nossa. É uma realidade brasileira. Mesmo os Brasis no nosso Brasil. Exatamente isso aí. Então, assim, você estando numa região bem estruturada ou não. Sim. Você só vai agravar o caso. Mas, então, você tendo essa visão e conhecendo esse processo, você vai ser o agente carreador ali que vai organizar de uma certa forma esse processo, educando as pessoas, fazendo workshops dentro da própria companhia, dentro da própria, fomentando essas ações dentro do próprio município, para que se faça algum tipo de questão nesse sentido, até para um processo de compra que pode ser, olha, eu tive um caso legal, onde estava se gastando um recurso muito grande para tratamento de diabetes. Sim. E aí foi um processo assim, de convencimento de fazer, olha, até com a visão minha experiência de ministério. Eu falei, e a cada 2 meses a prefeitura fazia uma dispensa de licitação. Aí você atuou direto com o gestor? Eu atuei direto com o gestor, mas o que eu fiz? Eu peguei uma base de um modelo de contrato que era feito na administração de um contrato anual. Fizemos várias reuniões para explicar o que era aquilo. Uma capacitação praticamente. Exatamente. Falaram, não, isso aqui é um contrato, é um modelo diferente. Você vai fazer um contrato de 12 meses, o que acontece? Você negocia um volume maior. E aí tem um agravante. O preço do medicamento, ele é atualizado todo final de mês de março. Ó, que sacada interessante. Então você faz uma negociação em fevereiro, março, num preço que é baseado no ano anterior, que aí vem dentro do seu planejamento orçamentário, que em abril, se você fazer outra compra do mesmo produto a partir de abril, o preço já não é mais aquele. E aí vocês vão ter um problema gigantesco dentro do Tribunal de Contas do município. Porque ele citou mês passado a um preço X e agora eu não é consigo outro fechar. Eu não tenho sucesso num processo de licitação. Olha a dica, pessoal, que o Fernando tá dando aqui para gestores, né, profissionais de saúde. Olha a dica, pessoal, que o Fernando existe tá dando aqui para gestores, né, profissionais de saúde, que atualiza em março. Existe uma então a questão tem que ser regulamentada pelo próprio governo. Regulamentada pelo próprio governo. Tem que ser regulamentada pelo próprio governo. Não se lembram disso. E às vezes, e assim, como o processo começa basicamente um ano antes, 9 meses, como o processo começa antes, basicamente um ano antes, 9 meses antes, 10 meses. Então você faz o planejamento, eu vou gastar X para aquela questão. Quando você faz um planejamento, você vai fechar a licitação lá na frente. Quando você fecha o processo, você vai fechar a licitação lá na frente. Já prevê isso, né? Ela vai falar, querendo ou não, o contrato vai assinar, ele vai começar a ser vigente em maio, o contrato vai assinar, ele vai começar a ser vigente em maio. Só que mais ou menos, a gente até acha que vai acontecer. E aí, só que fica um outro se atrasar. Terrível para quem trabalha na indústria. E aí você fica com essa previsão terrível para quem trabalha na indústria. Porque você fica com essa previsão, vamos dizer, esse custo do processo licitatório, ninguém põe na conta, né? O atraso às vezes do pagamento, o atraso da prefeitura de pagar, tudo está na conta. Né? O risco do município, porque muitas vezes o município atende, lembra que eu falei, atende pelo distribuidor. Esse risco fica com o município. Fica com o município, né? E aí você tem, quando você atrasa uma entrega, você sabe as penalidades que você pode sofrer. Sim. Você não pode atrasar a entrega, o município muitas vezes atrasa o pagamento, isso é colocado na conta que esse município geralmente ele é um mau pagador, quando eu for para a licitação lá, eu já tenho que contabilizar isso no preço, né? Isso é verdade. A gente, assim, o laboratório não pode praticar preço fora do que é aprovado pela CEMED. Sim. É aquilo ali. É daquilo ali para baixo, tem as questões de CAP, etc. Tem um percentual, né? Você se ajusta. Mas o que eu acho importante que os gestores... Se eu fosse um gestor hoje de saúde, eu iria sentar para negociar preço. Sim. E fazer uma organização, porque eu ganho economia de escala. Eu não posso ficar fazendo compra toda hora. Eu faço um contrato anual, negocio aquilo ali por conta da questão de volume, você já e tem os uma prazos previsão, de entrega, que é o que o Ministério da Saúde faz. E aí eu vou atender esse paciente, porque quem está sendo lesionado no fim das contas? É quem pega o remédio. Quem está precisando do tratamento. E se eu não tenho, assim, como eu atuo no nível da atenção básica ou da prevenção, eu não posso deixar o paciente agravar. Porque vai custar, olhando dessa forma, tá? Além da questão da saúde da pessoa, do bem-estar da pessoa, você tem uma questão da qualidade de vida e também o impacto de outros serviços da média e alta complexidade. Sim. Além disso, você tem o paciente que para de trabalhar
Alguém da família vai ter que parar de trabalhar para cuidar desse paciente. É uma cadeia, né? É uma cadeia. É igual um efeito dominó aí que você vai só piorando para frente. E sem contar, né, Fernando? Vamos pensar lá no usuário na ponta. Todo esse ciclo, não entregou um medicamento, não comprou no tempo certo, o paciente ficou sem um remédio, ele não consegue comprar, ele às vezes é um hipertenso diabético, por exemplo, que 30% da população praticamente ou é hipertenso ou é diabético ou tem os dois, e aí esse cara fica um tempo sem remédio, e aí ele pode evoluir para um AVC, e aí ele vai ficar acamado, e ele só piora, né? Então é uma cadeia dentro do programa. E aí depois que chega, o seu Zezinho vai tomar os 30 comprimidos de uma vez só, que ele não tomou. Isso. Quando não pega do vizinho, né? Então é uma loucura. É isso aí. Ô, Fernando, tem uma história interessante quando você coloca aí do mediador, né? Que é importante quando a gente começa... o mediador começa a educar, fala pro gestor, né? Eu lembro de uma história de um gestor colocou e de um profissional de saúde. Ele falou, olha, eu visitava a senhorinha e a senhorinha... ela tomava um comprimido de determinado remédio para diabetes, e esse comprimido era amarelo. E aí ela começou a visitar essa paciente e viu que a paciente estava complicando, descompensando. Quando ela vai avaliar, perguntou para ela, falou, não, porque o remédio amarelo não tem mais, né? Mas era azul, porque a indústria mudou. Né, a cor. Olha o quanto que impacta esse processo quando a indústria muda isso e não tem o diálogo com o SUS, né, etc. E o quanto que impacta na ponta, né? Você já teve essa percepção com outros medicamentos, esse processo? Várias vezes isso acontece. E não só essa questão, tá? Mas uma questão ali a questão da assistência farmacêutica. Por que assistência farmacêutica? Assistência farmacêutica. Não é o ato simplesmente de dar uma assistência farmacêutica. Toma lá, né? Não é o ato simplesmente de questão de você ter esse medicamento. Né? É a questão todas as orientações para o paciente como ele tomar, por que ele está tomando. Todas as orientações para o paciente como ele tomar. E observar por que ele está tomando. O farmacêutico é a pessoa que também às vezes está num ponto ali, que o farmacêutico é a pessoa que também às vezes está num ponto ali, saber se está tendo algum efeito, até para orientar ele para saber se está tendo algum efeito, até para orientar ele para que volte para o seu médico, a pessoa está descompensada, então assim, é prestar todo esse serviço de orientação, é prestar todo esse serviço, acompanhar ele ali no dia a dia. Atendimento, a clínica do farmacêutico, né? É mais ou menos, mas é a pessoa que às vezes o paciente não tem a condição de entender esse processo, né? E como deve tomar, ou explicar para uma pessoa que tenha um entendimento melhor para poder estar acompanhando essa pessoa em casa, no dia a dia. Senão, não tomei ontem o meu, vou tomar dois hoje. Né? E às então, vezes no SUS você faz um atendimento muito bom, o médico atende, etc. O enfermeiro acompanha na hora, prescreve a medicação corretamente, mas na hora do paciente tomar, se ele não tomar certo, também não vai fazer efeito. Exatamente. Né? Ele está ali a sorte dele. Né? Então, assim, muitas vezes o farmacêutico é um profissional extremamente importante e relevante para esse processo de acompanhar, orientar e educar os pacientes ou acompanhantes ou cuidadores, né? De como tomar, como utilizar esse medicamento e também observar ali se está tendo algum efeito adverso, algum efeito colateral, alguma coisa indesejável que possa vir a ocorrer. Sim. Né? Ô Fernando, e uma questão que você colocou aqui bem no início, eu fiquei pensando. Você falou, olha, quando eu fui para a indústria, eu comecei a enxergar que o processo é diferente, né? Como que a indústria farmacêutica enxerga o SUS hoje, né, por dentro? Como que você vê esse processo de fazer chegar essa medicação? Porque, de novo, fica naquela questão, tipo, a indústria quer vender, é uma empresa, né? Mas como que ela enxerga esse acesso da medicação e os cuidados? Porque até assim, você como amigo da indústria, tem outros amigos da indústria farmacêutica, eles falam muito, né? Tem compliance, tem quem fala isso é o advocacy, é uma pessoa responsável que só pode falar com aquela pessoa. Como que é isso por dentro? Bom, dentro da indústria você tem os processos, cada pessoa, cada perfil de posição dentro da indústria tem seu papel, né? E cada pessoa, dependendo do tamanho dos laboratórios, as grandes empresas, cada um atua dentro do seu segmento. Alguns, a parte de força de vendas ou a parte de representantes, atua ali com a parte de levar informações científicas. Representantes é o que vai... É o que faz a visita médica aos profissionais de saúde, tá? Mas eles são responsáveis para quê?
para levar informação científica e atualização desses profissionais. Então envolve uma base científica, não é só venda por venda. Não, eles não fazem venda, muitos deles, tá? Então consultores e representantes ali, eles usam para levar informações, tá? Não é só ali no médico fazer o da licença doutor, entregar a caixinha de amostra grátis, não. Eles fazem um papel de educação, tá? Eles são treinados, muito bem treinados, capacitados por isso, por programas de treinamento. Então eles sabem o que eles estão falando, eles estão levando informações para o médico mesmo. Então se o médico recebe atualizações diárias aí, ou semanais ou mensais desses profissionais. Certo. Tá? Então você tem esse time que faz uma figura que faz esse tipo de visita. A gente não pode ter contato com o paciente. Tá? Isso é proibido por compliance. Tá? Não existe nenhuma orientação. A indústria farmacêutica é regida, principalmente as multinacionais, são regidas por um código de conduta da Interpharma, muito bem feito, onde coloca regras bem específicas e claras para cada um ter o seu papel dentro de atuação no mercado brasileiro. Tá? Então, esse time faz a parte de propaganda médica e divulgação científica. Tá? E aí você tem os times de marketing da empresa que trabalham toda essa base de informação e orientam esses times de representantes, até o time de acesso ao qual eu fiz parte. Então a área de acesso atua muito mais no nível institucional, com os gestores, seja no canal público ou no canal privado, mas também levando, buscando a conciliar questões ou necessidades dos próprios órgãos, tá? Que seja Ministério da Saúde, Estado ou município. Ou operadores de saúde. Então você tem times que cuidam desse tipo de ação. E você tem as áreas terapêuticas dentro da companhia, mais a parte de relações institucionais, que aí sim a parte trabalha relações governamentais, e também a área de advocacy que atua, tem uma pessoa específica, um time de pessoas que cuidam também da atuação com as ONGs e associações de pacientes. Sim. Tá? Que aí sim essas pessoas podem falar com essas entidades. Com as entidades representativas dos cidadãos, exatamente, para verificar qual a necessidade que eles têm, se há alguma coisa que pode ser feita, mas tudo cumprindo uma regra de compliance extremamente rígida e rigorosa, tá? Onde o paciente, ele é o foco e o ponto principal, mas a gente nunca atua diretamente com cada um desses pacientes. Entendi. Tá? Então tem todo um arsenal de regras, não é vender por vender, né? A gente não fala nem em vender, porque quem às vezes atua nessas áreas não trabalha com a área comercial. Então a área comercial tem seu cantinho lá específico, sim, que trabalha muito com a parte de venda, com metas, etc., mas não se envolve na forma de vender, até por questões de ética, né? A gente tem que estar focado no que é. Aqui é o paciente no centro de tudo. Sim. Aqui a gente tem que fazer com que o paciente receba o seu tratamento dentro de um custo razoável, mas o que? Buscando atender a necessidade de um conjunto de pessoas ou da sociedade. Né? Exatamente. E quando acontece assim, né, Fernando? Nós temos a incorporação de um medicamento, né, no SUS, e aí vou falar um pouco até da minha experiência, né? A gente pôde trabalhar num caso de um medicamento específico, e a gente viu que tinha quando você produz aquela aplicação daquele medicamento, o governo faz um retorno FAEC, né, que é um repasse do que você produziu, e quando a gente analisou o caso, a gente viu que falou, cara, essa medicação se paga, se eu produzir tudo, praticamente na sua totalidade, o Ministério da Saúde vai pagar, e o município não vai ter custo nenhum se ele produzir e dar acesso a essa medicação à população, né, que é um caso que a gente viveu. Só que tem um desafio grande que muitos municípios, primeiro, desconhecem essa aplicação ou não tem um profissional que toma a frente. O que fazer com isso, né? Eu tenho que trabalhar mais educação. O que você vê para conscientizar o gestor, que é quem vai apertar o play lá, se vai poder ter essa medicação ou não? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? Porque... Você já viveu isso com outros medicamentos também? Isso é comum. Por quê? Cada local tem a sua realidade, cada gestor tem a sua prioridade,
E nem todo local desse tem uma pessoa que vai conseguir chegar nesse gestor. Isso eu falo tranquilamente, nos 3 níveis de 3 esferas de governo. Sim. Então, assim, de conseguir enxergar isso. Conseguir ter abertura, mostrar que você tem possibilidade de melhorar um pouco esse processo, tá? E se tivesse, né, se todas as pessoas tivessem uma mente aberta, ou tivesse tempo para poder, eu acho que todo mundo querendo buscar o melhor. Sim. Ninguém está fazendo de má fé nada, mas é uma questão de visão, de visibilidade do que é prioridade ali no dia a dia. Mas eu vivenciei isso muitas vezes, até pouco tempo, situações desse tipo, onde, assim, pontos onde as próprias políticas também não estão bem estruturadas, bem desenhadas. Não consegue fazer chegar, né? Você fica atuando muito, assim, num nível de responsabilidade de média e alta complexidade dentro do nível municipal. E aí fica aquele jogo de empurro, o paciente não sabe. Você tem uma regulação que não consegue. Então, se você pegar um paciente hoje, onde a porta de entrada dele é UBS, aí detecta que o cara tem um agravamento de um quadro aí proveniente de um diabetes. Eu encaminho ele para um especialista. Quanto tempo esse paciente vai demorar para pegar uma consulta com um endocrinologista de um município? Sim. Certo? Geralmente 2 meses, 3 meses, e é um quadro, vamos dizer um pouco que merece cuidado. Sim. Né? Então não poderia demorar 2 meses, isso num tempo razoável. Aí passa esses 2 meses, ele detecta que ele está fazendo um quadro aí severo de retina, perdendo a visão, se for o caso de diabetes, né, que é comum. Beleza, é preciso ter alguns exames. Quanto tempo vai demorar para ele conseguir ter esses exames? Um tempo, né? Uns 6 meses. Então, você pega um quadro, quando você olha o horizonte temporal de um paciente, a jornada desse paciente no SUS, tranquilamente é 1 ano. E às vezes 1 ano, um paciente desse pode estar fadado a, nesse caso a gente falou de um diabetes, ou perder uma visão, já esqueceu. Entrar em hemodiálise. Também tudo, depois já esqueceu, ele se perde no meio do sistema. E olha o custo, né, Fernando, que a gente gera para o sistema, né? Exato. E o custo de vida da pessoa, né, que perde esse acesso. E olha que interessante que você me traz. Recentemente o Ministério da Saúde lançou uma política nacional de atenção especializada, instituindo as OCIs, né, que é ofertas de cuidado integrado, e que ele pensa, né, a estratégia é iniciar a consulta, o tratamento e ir até o final, né? Então, nesse caso, vamos falar de diabetes, consulta, os exames, e se o paciente precisa de um medicamento ou uma aplicação, um insumo, fazer retorno em alta, né? Isso. Vamos dizer que esse é o mundo ideal, né? Quando a gente lê a política, eu também fiquei até empolgado, tem um valor diferenciado, é legal, mas a gente sabe que lá na ponta vai ter desafio, né? Porque como você colocou, às vezes tem um médico, mas não tem um exame, né? Às vezes tem um exame e não tem um médico, e aí quem vai garantir o retorno, né? Isso... Quando chega num veredito, numa definição, não tem o tratamento. E aí no final não tem o tratamento. Então esse é o desafio que a gente traz para dentro do SUS e da ciência farmacêutica, que o Fernando, com toda a experiência, né? Falou uma pessoa que sentou do lado do Ministério, participou desde o início da ascensão da ciência farmacêutica, da estruturação da ciência farmacêutica no Ministério da Saúde, depois vai para o complexo industrial que iniciou-se na sua época, depois parou por algum tempo, né, e agora está sendo retomado. Ele não parou, né, ele teve um movimento, hiato aí de cuidar, mas a coisa vinha acontecendo, diminuiu um pouco de investimento, tinha alguns problemas que eu acho que hoje tem que ser cuidado também, que a parte de fiscalização e acompanhamento desses processos, se não tiver isso também vai incorrer no mesmo tipo de problema, mas pelo menos tem um cuidado e tem uma política e uma prioridade do governo para fazer essas coisas. E olhar a longo prazo, né, Fernando? Exatamente. Não adianta, aí vira governo... Não pode. Quem assume o ministério, quem assume o governo, tem que assumir o compromisso de manter as políticas que foram iniciadas. Sim. Não pode dar um cavalo de pau, não pode parar por ali e dar sequência. Ou pode fazer uma avaliação, né, um refinamento disso, mas você tem que dar sequência nesses processos. Sim. Fernando, na sua visão, como fazer essa relação do SUS com a indústria farmacêutica, com quem tem esse relacionamento com o gestor? Quando eu era gestor, né, naquela loucura dentro da minha sala, tinha 1000 gente para atender, e aí de repente alguém tava de pastinha lá de terno, né, ou falava, ó, tem um representante da indústria tal que quer falar com você. No meio de tudo para fazer, eu falava, não quero atender, né? E às vezes o que ele ia trazer era algo interessante. Sim. Como que
você vê isso, né? Porque às vezes essa relação de quem tá no fogo lá tentando resolver as questões e aí o representante quer te falar, muitas vezes a abordagem não é legal, porque vem numa abordagem às vezes muito de venda, não vem mostrando o estudo, ou qual que é o público-alvo que atingiria, como que você vê isso? Então, Diego, é assim, e eu acho que é uma conversa necessária de ambas as partes, mas eu acho que para que se tenha essa conversa, a pessoa que está se propondo a ir visitar um gestor, ela tem que ter um conhecimento mínimo do que é o SUS. Do que é o SUS, da forma de abordar, da forma de se comunicar, para não chegar lá também simplesmente para cumprir uma meta de visita. Sim. Tá? Ele tem que chegar lá sabendo o que ele vai fazer, conhecendo muito bem a realidade daquele município. Eu não vou chegar lá simplesmente para querer levar alguma coisa, eu vou te levar problema, não é essa a intenção. Então tem que levar solução. Sim. E ao mesmo tempo que ele vai levar a solução, ele tem que estar preparado também, eu falo muito isso até para os meus chefes, que eu brigo pelo meu cliente. Até por eu ter sido gestor e ter as dores que vocês têm, entender as dores que os gestores têm. Sim. Então eu brigo pelo meu cliente, ao mesmo tempo que eu tenho que levar uma solução, eu tenho que trazer o desafio para dentro da empresa, que ela tem que se desenvolver também no sentido de se desafiar, também mudar certos parâmetros e certas situações da companhia para tentar construir algo favorável para o cliente. Relação tem que ser de parceria. Eu não tenho uma solução única para todo mundo. Eu tenho que entender sua necessidade, falar a sua língua, entender o que é a dor do paciente, o que é a dor do gestor, o que é a minha dor como cidadão e não às vezes como representante de uma determinada empresa, para construir uma solução plausível e benéfica para todo mundo. Né? Com certeza. É uma ação ganha-ganha, todo mundo está ganhando no processo. Agora, eu não posso chegar também para o gestor, bater na porta dele e começar a falar um monte de asneira lá, que não é esse o caminho, né? Às vezes tomar o tempo, né? Eu via que tinha, às vezes, representante, né? Ficava lá, às vezes, meia hora, 40 minutos. Às vezes você não via nada de objetividade, você não via nada de ganho, né? Era um negócio muito exclusivo. Então, acho que é esse cuidado, né? Acho que o que a gente tem abordado a relação é muito mais de parceria, a relação praticamente é quase construir um processo de amizade, de entender o SUS. E transparência. Transparência tem que ter nesses processos, entendeu? Por quê? Às vezes algumas pessoas começam a enxergar certas parcerias também de órgão privado com órgão público e começam a achar que tem alguma coisa. E não é assim. Não é assim. Né? Então, às vezes são pessoas querendo fazer, assim, trazer transparência, trazer certas discussões até para a sociedade, para as pessoas entenderem o que é aquilo ali. Eu falo, é um projeto interessante que às vezes vale a pena ser construído. Sim. Ou construir até regras ou leis que já tem hoje de parceria público-privada para utilizar isso no dia a dia. Só que é o seguinte, é muito trabalhoso. Com certeza. E quando você pega um gestor público, o tempo dele de vida útil ali naquela posição em média, uma pessoa que fica 4 anos. 4 anos é muito pouco. É difícil. A média do gestor hoje no Brasil está 1 ano e 4 meses. Né? Eu ia falar 2 anos, mas eu estou pegando assim, no melhor dos cenários. 4 anos, um cara que vai... É um tempo assim, difícil para poder implementar alguma ação, construir algo grande, né? Temos um desafio enorme aí, né, Fernando, da junção da ciência farmacêutica com o SUS, né? Sim, mas hoje está muito melhor. Avançou, né? Sim. Nos últimos 20 anos. A realidade hoje não é a mesma de 10, 12 anos atrás. É muito melhor. As pessoas já estão mais bem informadas e interessadas. Muito bem, Fernando. Uma aula pra gente aqui de assistência farmacêutica, para quem quer conhecer tanto por dentro do Ministério da Saúde, como funciona o processo, né, da relação da indústria com o SUS, como que é o dia a dia, né, desse processo. E eu vou entrar aqui no nosso, finalmente, trazendo o programa O SUS na Real, que é um programa que a gente faz no final. É um bate-pronto, vou te fazer 3 perguntas aí, o que vier na sua cabeça você já pode responder aqui, né? Fernando, qual que é o maior desafio do SUS hoje para você? A organização. A organização, você acha que hoje é um dos maiores desafios? A organização, eu acho que a gestão e a organização. Eu acho que já foi recurso financeiro,
é um pouco disso, mas hoje já tem um recurso muito bem direcionado, mas eu acho que precisa se organizar, porque muitas vezes você vê que tem o recurso, mas as pessoas não conseguem gastar o recurso. Aí é uma questão de organização e planejamento. Qual que é o SUS que dá certo para você? O SUS sempre deu certo. O SUS sempre deu certo. Eu falei muito, e para mim foi muito claro durante a pandemia isso. Se a gente não tivesse tido o SUS durante a pandemia, a gente teria visto um cenário caótico, pior do que foi. Porque aí sim a gente ia ter um problemaço. Com certeza, né? O SUS salvou muita gente. Muita gente. Do rico ao pobre. Exatamente. Né? Assim, e o SUS acaba puxando o sistema de saúde privado junto. Uhum. Ele regula um pouco aquilo ali. Então, assim, ele não deixa faltar lá porque tem um pouquinho. Não é 100%, tem suas falhas, mas é muito melhor do que nada. Com certeza, com certeza. Não comparando o SUS com nada, tá? Pelo amor de Deus. Não, o SUS atende, né, muito com qualidade. E a última pergunta, Fernando. O SUS que eu quero, qual que é o SUS que você quer? O SUS que eu quero é um SUS que atenda a todas as pessoas, atinge seus objetivos, não deixa as pessoas carentes demorarem numa fila de atendimento, seja ele para uma cirurgia, seja ele para receber um medicamento, seja ele para ter um acolhimento, seja ele para ter uma consulta básica ali. Mas esse é o SUS que eu desejo, esse é o SUS que eu espero um dia ver, mas eu sou muito grato e sou muito feliz ao SUS porque eu aprendi muito com ele e aprendo todo dia. E veremos, Fernando, e veremos. Se Deus quiser. E veremos. Estive aqui com o Fernando Scandiuzzi e aí eu quero dar um presente para ele, né, antes da gente encerrar aqui. Fernando, tem um presente para você. Muito obrigado. Muito obrigado pela aula, né, pela discussão. E além de tudo, eu trouxe aqui, né, quero que você verifique aí um certificado que eu trouxe para você e todo mundo que vem no nosso programa. Esse é um certificado, né, no seu nome, de SUSista, um SUSista honorário. Né? Então, Fernando Scandiuzzi aqui, um SUSista que já teve de um lado do Ministério da Saúde, que também esteve na indústria fornecendo medicamentos e dando acesso aos medicamentos para a população. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço e conte comigo sempre. Isso aí. O nosso professor, e esse foi mais um capítulo de O SUSista. Um abraço.